Olá pessoal, oferecimento Red Bull e oferecimento Duas Certas. Estamos aqui para falar para vocês, fazer um vídeo especial com a resolução de questões de como nós vamos trabalhar no decorrer das nossas aulas, tanto presencial como online, né, professor? Com este vídeo dá para ter uma noção de como funcionará a nossa aula Duas Certas, né? Questões de português e de informática na mesma aula, agora aqui no mesmo vídeo, para você entender como o examinador cobra aquele conteúdo gigante do edital. Fazendo exercício você tem uma noção de como a coisa vai cair. Mesmo sem conhecer o examinador, você pode entender como pensa a mente dele, cara. E a nossa ideia, pessoal, é sair das mesmices de estudo, né? Por exemplo, a gente faz uma coisa dinâmica, uma coisa interativa, uma coisa onde você estuda duas matérias importantíssimas para sua prova e com isso, com certeza, o aproveitamento vai ser muito, muito grande. Querendo ou não, cara, você vai ver várias conexões entre português e informática. Parece uma coisa tão, enfim, diferente, né, e tal, mas as duas matérias são resolvidas pela lógica. Não é lógica matemática, não é lógica, é raciocínio, é zero decoreba. Assim que a gente trabalha e assim que você vai ver a coisa aparecendo aqui na tela. Beleza? Vamos começar? Você começa, professor? Claro, começa. Olha só, galera, deixa eu já colocar aqui pra vocês, tá? Nosso primeiro conteúdo, arrebenta aí, cara. Aqui, galera, tem um texto aqui. Você sabe que tem que ler o texto, não dá pra fugir disso, né? Você, claro, vai ler o texto com muita atenção para evitar a releitura. Você não tem tempo para perder. Então você vai ler esse texto com muito carinho, com muita atenção, com muito treinamento, né? Aí lá nas questões, por exemplo, questão 1, ele bota assim, na linha 12, quer ver como é que funciona? Olha pra cá, só uma dica. Olha a questão 1 de português, né? Ele botou aqui na linha 18. Antes de ler o texto, você vai ver que ele quer algo da linha 18. Aí o que você faz? Vai lá na linha 18, dá uma sublinhada, dá uma circulada, faz alguma coisa na linha 18. Por quê? Quando você for ler o texto, você já sabe que tem alguma coisa importante na linha 18, beleza? E você pode fazer isso com todas as questões de português. Você vai mapear o seu texto e vai ver o que tem lá. Olha a questão 1, galera. Mantendo-se a correção gramatical, ó. Falou em correção gramatical, falou em mantendo, ele falou em manutenção. O que ele propõe aqui, com certeza, é aquele assunto bacana chamado reescritura. É para trocar um elemento por outro com manutenção da correção e manutenção dos sentidos. Pensa comigo, ele vai trocar o verbo deseje pela forma aspire a. Isso vai te lembrar aquela aula esperta de regência verbal. O que aconteceu naquela aula? Na aula de regência verbal, você pegou alguns verbos bem polêmicos do português, porque eles possuem mais de um sentido. O verbo aspirar é um deles. O aspirar tem mais de um sentido. Quais são os sentidos que você conhece do verbo aspirar? Tem o aspirar no sentido de, respirar, sorver, e tem o aspirar no sentido de almejar alguma coisa, ou seja, aspirar pode ser sentir um cheiro, aspirar, ou querer alguma coisa. Por exemplo, Fábio Assunção aspira ao cargo de diretor de cinema. O cara, o que ele faz? Ele quer o cargo de diretor de cinema. Então, se Fábio Assunção quer o cargo, ele aspira ao cargo. O aspirar no sentido de querer, ele é verbo transitivo indireto. Agora, Fábio Assunção aspira o ar puro das montanhas do Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele respira o ar puro do Rio de Janeiro. Então, no sentido de respirar, de sorver, o aspirar é transitivo direto. Olha aí, é um verbo só com dois sentidos, duas regências. Ele quer trocar o verbo desejar pelo verbo aspirar. Pode? Claro que pode, desde que se observe o uso dessa preposição. Então é só voltar para o texto, na linha 18. Repara aqui, vamos na linha 18, vamos começar aqui no período, olha aqui. É de se supor que quem quer casar deseje que sua futura mulher tenha para o tálamo conjugal com a máxima, beleza, hein? Deseje que sua futura mulher tenha alguma coisa. Quem deseja, deseja algo. Olha o algo aqui. Que a sua futura mulher. Então esse desejar é verbo transitivo direto. Ele quer trocar esse verbo pelo aspirar. Só que o aspirar, família, no sentido de desejar, tem que apresentar a preposição. E ele propôs exatamente a preposição, aspire. Cadê, aspire a alguma coisa. Então ele quer que você coloque aqui. Cadê? O linha 18, achei. Aspire a que a sua mulher, a sua futura mulher, tenha para o conjugal com máxima liberdade. Então, quem deseja, deseja algo, quem aspira, aspira a alguma coisa. Ele botou justamente o verbo aspirar com preposição. Questão número 1 de português é uma questão correta, beleza? Trocou um verbo por outro, são verbos sinônimos,
em virtude da regência verbal. Agora, se ele só trocasse o aspire, o deseje pelo aspire, sem preposição, o item estaria errado. Tranquilão? Agora vamos para a matéria informática, tão importante quanto e tão lógica quanto. Vai, Delgado. Professor, por que a palavra deseje existe, a palavra esteja não existe? Vamos lá, gente, dá uma olhadinha aqui, galera. Nesse caso, uma questão que envolve correio eletrônico, né? Legal? E quando nós escutamos assim na nossa... Vamos pegar na prova e ver direto assim, programa de correio eletrônico, você vai lembrar das coisas da vida anterior, tá? Por exemplo, antigamente existia programa de correio eletrônico, Outlook, Mozilla Thunderbird, e tem um programa muito querido pelas provas hoje, chamado de Eudora. Eudora não é cosmético não, tá? Eudora é um programa de correio eletrônico. Qual a finalidade? Mandar e receber e-mail, beleza? A minha perguntinha, pessoal, esses programas Outlook, Mozilla Thunderbird e Eudora são programas que você instala no seu computador com a finalidade de mandar e receber e-mail, cara. Só que esses programas aqui, eles obrigatoriamente necessitam de protocolos previamente configurados pelo usuário, tá? Não basta você chegar e instalar o programa que ele vai estar funcionando, não. Você tem que configurar o seu e-mail conjuntamente com os protocolos SMTP que envia e-mail, POP3 e MAP que receber, beleza. Porém, esses programas aqui são coisas do passado, cara. A ideia não é você acessar o seu e-mail assim. A ideia é você acessar um serviço chamado de web e-mail. O que é o web e-mail? O web e-mail é você mandar e receber e-mail utilizando um navegador. Por exemplo, você vai entrar agora no seu computador, abrir um navegador, um browser, por exemplo, o Google Chrome, e digitar gmail.com e acessar o seu e-mail. Para as pessoas velhas, vão acessar quem? Hotmail, tá? Velho tem Hotmail. Os mortos têm Ball. Os zumbis têm Yahoo, cara. Senhor amado. Mas olha só, a ideia hoje é acessar com esses caras. O que eu quero que vocês entendam? Olha só. O Outlook, o Mozilla Thunderbird e o Eudora, esses programas, tá? Eles não têm de fábrica, na instalação dele, um antivírus associado, não. Beleza? Então, na verdade, em um contexto geral, um antivírus é um recurso que ele pode ser utilizado ou não, cara. Beleza? Então, por exemplo, se eu utilizei o antivírus, eu estou ajudando na segurança da informação. Se eu não utilizei o antivírus, a tarefa vai ser executada. Claro que ela vai. Claro que com menos segurança. Beleza? Então, a questão número 1 de informática falou o seguinte: uma mensagem de correio eletrônico, beleza? Somente pode ser aberta se houver software antivírus instalados na máquina. Esse item está o quê? Horroroso, tá? Porque o antivírus, ele é um recurso que ele pode ser utilizado ou não. Pegou a ideia disso? Então, falso item número 1 e vamos voltar para a super mega matéria de português. Valendo! Questão 2, ó, 01 informática, 02 informática, 1 e 2 português. Caso se isolasse por vírgulas o trecho que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, que desgraça, seria pertinente inferir que o autor se referisse ao rapaz já anteriormente mencionado, né? Ou conhecido do interlocutor. Caraca, essa questão é complicada, né? Não é tanto não, galera. A parada é a seguinte: dá a sensação que envolve interpretação de textos, sim, só que é um conteúdo gramatical, querendo ou não. Pensa bem, galera. A oração que em Deodoro quis matar a ex-noiva, nós temos aqui esse que na linha 1 e 2 pertencendo à seguinte classe gramatical. Vamos lá, vamos subir, só subindo. Tá subindo aí? Tô. Linha 1 e 2, então vamos. Não acontece. Aqui, esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é o sintoma de revivência de um sentimento. Galera, olha pra cá, né? Violência contra a mulher é um assunto super atual, tem grandes chances de cair nas provas de 2018, principalmente do universo policial. Repara que esse aqui é um pronome relativo da língua portuguesa. Esse rapaz, o qual em Deodoro quis matar a ex-noiva. Se ele é pronome relativo, na hora, ele vai trazer para a frase uma oração subordinada adjetiva. Essa oração, família, em relação a rapaz, ela restringe o sentido de rapaz. O que significa isso? De todos os rapazes do mundo, está falando daquele que em Deodoro quis matar a ex-noiva. Ou seja, pegou um grupo gigante de rapazes e destacou só esse. Ou seja, aqui estava genérico, aqui ele veio restringir. Concorda? Rapaz genérico e aqui veio restringir. Beleza. A banca propôs isolar essa oração com vírgula. Se você bota uma vírgula antes da oração e depois, transforma a oração em explicativa. E o que isso acontece?
causa necessariamente alteração no sentido. Que alteração? Você não tem mais restrição de rapaz, você tem explicação para o rapaz, ou seja, é um rapaz único. Percebeu? Não estou mais com aquela ideia de um conjunto de rapazes, só esse, né, que é o alvo do assunto. Agora não, tá falando de um rapaz. Esse rapaz aqui, ó, vírgula, que em Deodoro tentou matar a ex-noiva. Então, se você cita um rapaz só, você parte do pressuposto que é um rapaz conhecido dentro do texto. Sem a vírgula, o rapaz é genérico e eu estou restringindo com a oração. Com a vírgula, é um rapaz conhecido dentro do texto. Então, pessoal, envolve interpretação? Claro que envolve. Mas se você sabe tudo sobre pronome relativo, sobre oração subordinada adjetiva, você mata a questão. Beleza? Você mata. Desce aí, irmão, por gentileza. Bora pro item. Aqui o item 2. Opa, achei. Olha lá, caso se isolasse a expressão, né, seria pertinente inferir, ou seja, deduzir, né, que o autor se refere a um rapaz já anteriormente mencionado. Concorda? Se é um rapaz específico, é porque dentro do texto é um rapaz anteriormente mencionado. Então seria um rapaz conhecido. Percebeu que causaria uma mudança de sentido? Então o item 2 é mais um item correto. Beleza? Volta para a informática, duas certas nesse ritmo. Beleza, vamos nessa! Professor, por que as pessoas querem matar a ex-mulher, a ex-noiva? Sem noção. Olha só, galera, dá uma olhada aqui. Se eu perguntar para vocês assim, o que é sistema operacional? Uma pergunta que abrangente, né? Que tem um conteúdo muito grande. O que é um sistema operacional? Pessoal, o sistema operacional é a alma de funcionamento do seu computador. O sistema operacional é a base de funcionamento de tudo. Sem sistema operacional não existe a sua máquina. O seu celular precisa de sistema operacional. A máquina de lavar da sua casa precisa de um sistema operacional. Tudo, tá? Só que pra gente aqui, para as provas de concurso, existem apenas 2 sistemas operacionais. E quem são esses caras? O Windows, não é isso? E um carinha chamado de Linux. Professor, e o Mac? O Mac não cai em prova, cara. Você acha que, por exemplo, sei lá, o INSS vai comprar Mac para você trabalhar no dia a dia? Claro que não vai. Então, para você, o Windows e Linux acabou. Beleza? Só que veja bem, o Windows ele tem a função, assim como o Linux, de gerenciar o comportamento do seu computador, né? Fazer uma interface amigável entre usuário, máquina e programa, ele é o cara. Então o sistema operacional é essa plataforma de trabalho aqui, ó. E dentro dessa plataforma eu vou rodar os meus programas aplicativos, como por exemplo, né, o Office. Quem é o Office? O Office é um conjunto de programas de escritório, Word, Excel, PowerPoint. Mas o Word, Excel, PowerPoint tem concorrente? Claro que tem concorrente. E quem que é esse cara? Esse cara hoje é o chamado LibreOffice, né? Que é o atual, o antigo que? BR Office. Que no começo era chamado de Open Office, que loucura, né? Mas beleza, olha só. Galera, minha perguntinha. O LibreOffice é um software livre, sem custo. A pergunta para você, esse cara pode rodar em ambiente Windows? Sim. Esse cara pode rodar em ambiente Linux? Sim. Não existe nenhum tipo de restrição, beleza? Então o software livre, LibreOffice, pode rodar sim em ambiente Windows sem nenhum tipo de problema, beleza? O que nós fazemos agora? Vamos direto, cara, para a nossa questãozinha, que foi a questão número 2, que falou o seguinte, tá? Olha só que simples de entender isso, que o objetivo simples. Falou o seguinte, o BR Office, massa, é uma suíte de aplicativos que possui versões específicas para Linux e para Windows. Boa! No entanto, para executá-lo no ambiente Windows é necessário é uma obrigação, né? É necessário fazer logoff e acessar o Linux para utilizá-lo. Horroroso! A questão número 2, tá? Por que tá horrível, galera? Eu não preciso acessar o Linux para rodar o BR Office em ambiente Windows, tá? Lembrando que os programas como, por exemplo, vamos lá, Adobe roda Windows e Linux, tá? O Internet Explorer, que é o navegador, roda Windows e Linux. Então hoje, quando a gente fala de programas aplicativos, eles vão rodar no sistema operacional, seja Windows ou seja Linux. Claro que existem algumas restrições que nós vamos ver no decorrer das questões quando surgirem. Belezinha? Mais uma questão de informática, vamos embora para português, mano, velho. Deixa eu apagar aqui o rabisco. Vamos lá, professor, valeu? Rapaziada, a questão 3 ela envolve as funções da partícula C. Cara, é um assunto obrigatório. Não dá pra fazer concurso com língua portuguesa sem saber isso. Tem que saber classificar a partícula C, por quê? Qual é o problema que essa partícula C traz para a sua vida? São as múltiplas classificações que o C pode ter dentro de um texto. Como é que eu faço para resolver a questão de partícula C? Família, pelo amor de Deus, pensa sempre no seguinte. A partícula C sempre, pronome, né? Sempre vai estar ligada a um verbo, em próclise, mesóclise ou ênclise. Tem que saber, antes de qualquer coisa, quem é o cara que pratica a ação do verbo. Por quê? Se você sabe quem é o cara que pratica a ação do verbo, ou ela vai ser passivadora, ou ela vai ser, desculpa. Se você sabe quem pratica a ação do verbo, ou ela vai ser reflexiva, ou ela vai ser parte integrante do verbo.
Se você não sabe quem pratica a ação, se o agente do verbo, se o cara que pratica a ação é um ser desconhecido, ou ela vai ser passivadora, ou ela vai ser índice de indeterminação do sujeito. Então qual é a parada? A parada é a seguinte, essa partícula C está ligada ao verbo julgar. Você tem que saber no texto quem é que pratica a ação de julgar. Quem pratica a ação de julgar. E aqui você tem a partícula C ligada ao verbo castigar, tem que saber quem pratica a ação de castigar. Então vamos lá bonitinho na linha 6. Vamos buscar quem é que julga e quem é que castiga. Linha 6 do nosso texto. Olha aqui, galera. Olha essa frase aqui, ó. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Combinado? Não sei se julgam muito diferente. A partícula C está ligada ao verbo julgar nas duas ocorrências, certo? E quem pratica a ação de julgar? Eles. Eles é que praticam a ação de julgar. Então essa partícula C aqui ou vai ser reflexiva ou vai ser parte integrante do verbo. Para outra partícula C ter a mesma classificação que essa, antes de qualquer coisa, você tem que ver se o agente está expresso na frase ou não. A outra partícula C está na linha 21 e se liga ao verbo castigam. Castigam. Vamos lá bonitinho aqui, ó. E galera, olha a partícula C aqui, ó. Como é então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos... Galera, quem é que está praticando a ação de castigar? A gente não sabe. Como é então que se castigam as moças? Quem castiga a moça? Eu não sei. Se você não sabe quem pratica a ação deste verbo, ou a partícula C é a passivadora, ou ela é índice de indeterminação do sujeito. Nessa frase, quem castiga, castiga algo, cara. Esse é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, a partícula C é uma partícula apassivadora, minha família. Se ela é apassivadora, não dá para ela ser igual a da outra classificação lá em cima. Por quê? Lá na outra classificação em cima, você sabe quem pratica a ação. Eles é que se julgam. Quando você sabe quem pratica a ação, ou ela é reflexiva, ou é parte integrante do verbo. É reflexiva, eles julgam a si mesmos. Eles julgam a si mesmos. E aqui, com o agente indeterminado, a partícula C é a passivadora, verbo transitivo direto. Então é impossível que essa partícula C, nas duas ocorrências, pertença à mesma classificação, tenha a mesma classificação. Então o nosso item 3 de língua portuguesa é um item errado. Cadê o Dodato? Vem, irmão. Aqui, garoto. Item falso 3, combinado? Destrói, garoto. Vamos lá, galerinha, mais uma questãozinha informática com muita força. Você fez o 3, né, professor? Fiz o 3. Beleza, vamos nessa aqui. Legal. Pessoal, hoje, né, como nós falamos de mecanismos de busca, de pesquisas pela internet, por exemplo, né, é possível utilizar no Google caracteres booleanos para filtrar as pesquisas? Que é isso? Professor, o que é um caractere booleano? É quando você utiliza, por exemplo, informática e português, informática ou português, informática e ou português, informática português entre aspas, tá? Então hoje os caracteres booleanos são filtros de pesquisas e esses filtros podem variar conforme o motor de busca. Quem são os dois buscadores mais aceitáveis hoje no mercado, professor Fabrício? Google e Yahoo. Yahoo foi, cara, a pessoa velha, ela fala Yahoo, beleza? Galera, hoje o buscador, segundo buscador do planeta é o Bing, cara. Quem é o Bing? Bing é o buscador da Microsoft. Alguns anos atrás, muito preocupado com o sucesso do Google, a Microsoft criou seu próprio buscador chamado de Bing, senhor amado. Esse cara é horroroso, mas ele tem público, tá? Porque ele é o padrão do Internet Explorer, ele é padrão do Edge, tudo bem? E ele é padrão principalmente do Windows, cara, tá? Mas veja bem, os motores de busca dos navegadores podem ser alterados? Claro que podem, as provas sempre perguntam isso, beleza? Então a questão 3 aqui, ela tá tranquila, olha só. Os mecanismos de busca atualmente utilizados na internet, como utilizadores pelo Google, por exemplo, permite acesso às páginas de intranet de empresas. Caralho, velho, viajou, tá? Por que tá errado isso aqui, galera? O que tem a ver o Google e as intranets da empresa? Horroroso. Agora, por exemplo, se eu sou um funcionário, um colaborador, um vendedor, eu posso da minha casa acessar as intranets da empresa? Claro que posso, que não tem nada a ver com o Google. Quem faz isso são conexões de acesso remoto, por exemplo, um VPN, rede virtual privada, tá? Então a questão número 3, ela está horrorosa, cara. Falou em internet e intranet, não tem nada a ver com a ideia do buscador Google aqui, belezinha? Mais uma questão, e agora de português. Aqui é 4, família. 4 de português. O vocábulo valentona foi empregado em referência à mulher.
É possível que aconteça referência textual por meio de palavras, por meio de pronomes. Você pode substituir a palavra mulher pela palavra ela, você pode substituir a mulher pela palavra esta, você pode substituir a mulher pela palavra que, enfim, você pode trocar, né, um substantivo por um pronome para evitar repetição. Ou você pode substituir, né, um nome por outro nome, que no caso seria o que? Mulher e valentona. O que você tem que fazer necessariamente é voltar ao texto e reparar os mecanismos de coesão textual que o autor usou para poder julgar esse item, né? Não dá para fazer sem voltar para o texto. Vamos lá na linha 27 e na linha 28. Ele falou que valentona é mulher, né? Bacana. Então vamos lá, olha aqui, olha aqui. Todas as considerações que se possam fazer tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio, outro que não aquele que venha de afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio avalentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação. O excelente, obsoleto domínio avalentona. Valentona é quem, família? Nesse caso, é um domínio em relação a ela, é um domínio do homem sobre ela. E valentona está claramente fazendo referência à palavra mulher presente no texto, né? Então olha que bonito. Ele botou aqui o valentona fazendo referência à mulher, valentona na linha 27 e 28 nós temos aí a palavra mulher. Então é uma referência inclusive para frente, né? Aquela referência chamada catáfora e tudo mais. Então valentona sim aponta textualmente para a mulher. E o item 4, que não é um item difícil, é um item de coesão textual. Se você voltar para o texto você capta a informação, é o item correto, galera, beleza? Agora a 04 de informática. Participa aqui comigo, faz o que você fez aqui. Me ajuda aqui na questão 4, professor. Dá uma olhada aqui, cara. Vamos ver como que tá o Fabrício, tá, pessoal? Na ideia das questões de informática. Eu sou da geração Mirk, como cara, nossa, eu acredito, tô vendo as aulas do Fabrício aqui, cara, e eu aprendo muito nessa forma objetiva de passar a informação, sem blá blá blá, o que interessa pra prova e vamos nessa. Eu tô aprendendo muito com o Fabrício, cara, em relação ao português. Eu sou horrível no português, mas a gente estava analisando o que realmente faz a diferença nas provas de concurso, independente da matéria, é a interpretação do texto. Com certeza, tá? lógico. Isso é muito certo, beleza? Galera, ó, professor, dá uma olhada aqui. O que é voz IP? Voz do IP. Voz do IP, mas é utilizar, por exemplo, serviço de voz via internet. Sim, IP é o endereço, né? Isso. Dá um exemplo de voz por internet que a gente pode utilizar hoje. Recursos. Voz por internet? Voz por internet. Por exemplo, não é uma ligação, mas você consegue escutar alguém por uma outra forma de comunicação na internet sem fazer uma ligação? Consegue. Como? Via Google, né? Google, aquele né? Gmail lá. Beleza, e o que mais? O que você mais usa na sua WhatsApp. vida? WhatsApp, beleza. O WhatsApp é o melhor serviço de voz IP hoje, né? É o mais utilizado. Você manda vídeo, você manda áudio, você liga para a pessoa e a ligação do WhatsApp não é uma ligação telefônica. Skype é um exemplo de voz por IP. Galera, o que é voz por IP? É um serviço de voz, de comunicação de voz, né, de comunicação, que não necessita de uma linha telefônica normal. Então utilizam a internet para fazer serviço de voz IP. Beleza? Então, cara, isso é promissor? Isso cresceu muito, né? Quebra as empresas de telefonia. As empresas de telefonia devem perder muito seu lucro no decorrer de 10 anos, cara. Por quê? Porque todo mundo vai ligar via voz IP. Não paga, né, cara? Na verdade, você paga só a ideia de internet mesmo. Alguém usa o telefone fixo de alguém hoje em dia é difícil, né? Então deixa eu perguntar pra você, professor. É um serviço promissor? Permite fazer ligações telefônicas? Sem a linha telefônica? É em tempo real? Sim. Tem baixo custo? Tem. Então resolve a questão 4 aí pra gente. Vamos lá. VoIP é uma tecnologia atualmente promissora que, ao otimizar o uso da linha telefônica residencial ou empresarial, permite a realização de ligações telefônicas em tempo real e com baixo custo. Uma questão que envolve, inclusive, a atualidade, né, cara? O mundo que a gente vive hoje em dia. O item é certo, né? Beleza, viu? A questão está errada. Sabe por quê, galera? Eu não sou palavra telefônica. Não, é normal errar essa questão, por quê? Porque a gente, além da atualidade, igual ele falou, nós precisamos entender um pouco da tecnologia. O que é voz IP? É voz por internet. Ele não usa a linha telefônica, tá? Beleza? E além de não usar uma linha telefônica, olha só, não é uma ligação telefônica. Então isso é foda, beleza? Então normalmente as bancas aqui, nesse caso o CESP, induz ao erro, beleza? Foi combinado, eu fingi que errei pra tudo. Tá. Beleza? Então olha só, galera. Voz IP é uma tecnologia atualmente promissora, que é otimizar o uso da linha telefônica, não é o uso da linha telefônica. Empresarial residencial permite a realização de ligações telefônicas. Tá errado. Chama de ligação o quê?
Cara, uma ligação por voz, por IP. Por IP. Beleza? Ou seja, eu utilizo a internet para fazer isso. Por exemplo, quando a tecnologia ADSL chegou, ficou legal. Por quê, galera? Porque a tecnologia ADSL separa som de dados. Por exemplo, ele pegava a linha telefônica e separava som de dados. Aí eu utilizava a internet, eu consigo utilizar a internet e a linha telefônica ao mesmo tempo. Isso é a banda larga. Por que banda larga? Essa separação. Só que antes era complexo, a gente só usava o famoso acesso o quê? Discado. Lembra disso? Como é que era, professor? Aquele barulhinho, esperava meia-noite, né? Aquela coisa Meia-noite. desesperadora. Que hora que você acessava a internet? Meia-noite, sábado, não era qualquer dia não. Pra ficar Beleza? real uma ligação. E a internet era rápida? Uma porcaria. Velocidade, 56 kbps por segundo, horroroso, cara. Pra você ter uma ideia, galera, eu acessava a Playboy naquela época pra ver a Vera Fischer, cara. Nossa! Eu sou da geração Selena Gomez. Não, a Maria Bethânia, né? A Vera Fischer e a Maria Bethânia na Playboy. Cara, a Vera Fischer era massa, cara, velho. Legal. Aí, Tipo não... milf. Mas não passava na cabecinha dela porque não abria, bicho, era uma conexão lenta. Então tá errado o item, beleza? Galera, assim que vai funcionar o nosso curso, duas certas, português e informática, de forma objetiva, para você chegar no dia da sua prova e gabaritar, sem blá blá blá. O nosso curso, ele é extremamente objetivo, tá? Nós não queremos que você tenha um grande conhecimento que não vai ter nenhum tipo de aproveitamento na sua prova. Isso aí. E eu prometo não errar mais questão de informática, eu vou estudar, vou prestar mais atenção. Realmente, ele acabou de falar que não é ligação telefone, então não permite realização. Isso seria uma questão fácil de interpretação, porque se o texto te ensina o que é o VoIP, né, ele pode perguntar aquilo ali dentro do conteúdo interpretação. Então é isso aí, é usar a lógica mesmo. Galera, é assim que funciona dinamismo, objetividade e inovação para você acertar na sua prova. E olha só, galera, está começando agora já, né, nas próximas semanas, o nosso curso Duas Certas, que tem pouquíssimas vagas, tá? Primeira turma ainda. Presencial. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente aí, o WhatsApp que tá aí na descrição. Aí tem tudo aqui no vídeo, acesso a gente aí para chegar à turma presencial. É a primeira turma de muitas, vão acontecer muitas ainda. Eu tenho certeza que você vai aproveitar demais aqui. Legal, e nós separamos aqui as últimas 1000 questões de português e informática, 500 para cada, tudo bem? Então ficou muito legal. Então é isso aí, esse é o objetivo. Duas certas! Objetividade e inovação!